Imagine a seguinte situação. Um pai e duas filhas vão fazer uma caminhada ali nas montanhas e eles do nada acham um corpo. Eles naturalmente falam com a polícia e a polícia, ao investigar a situação, descobre um mistério que eles não conseguiam achar resposta. Ficou curioso para saber como essa mulher chegou ali, qual é o desfecho dessa história? Então fica comigo que é esse caso que eu vou te contar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso. De cara eu já peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos pro caso de hoje. Dia 29 de novembro de 1970. Um homem e suas duas filhas estão fazendo uma caminhada num vale chamado Vale de Isdalen, na Noruega. O nome Vale de Isdalen significa Vale do Gelo. Bom, a Noruega, tem esse clima mais gelado. Esse vale também tem outro nome, é o Vale da Morte. Na Idade Média, as pessoas iam até aquele local para tirar a própria vida. E também na década passada, 1960, surgiu aí uma notícia que ficou conhecida de um grupo de pessoas que estavam caminhando ali no vale e também morreram. Bom, as meninas então descobriram esse corpo por causa do cheiro de queimado. O corpo dessa mulher não estava ali na região ali onde as trilhas eram feitas. As meninas sentiram o cheiro de queimado, saíram um pouco da trilha, acharam o corpo, chamaram a polícia. A polícia chegou lá e logo percebeu algo de bastante estranho. O corpo da moça estava de barriga para cima e ela estava com os braços na posição que a gente chama de posição de boxeador, mais ou menos aqui assim. É uma posição típica, de corpos que são queimados. Outra coisa. A mulher, só a parte da frente do corpo dela que estava queimado. A parte de trás não estava. E o corpo dela estava queimado de uma forma que foi basicamente impossível a polícia reconhecer alguém. A mulher estava irreconhecível. Outra coisa também, em volta do corpo dela, alguns pertences foram encontrados. Havia um relógio, um guarda-chuva quebrado, algumas garrafas, uma bolsa. Havia também um par de botas de borracha e meias de nylon. Foram encontrados também traços de papel queimado e resquícios de gasolina, dando a entender que esse foi o material usado para queimar a moça. Bom, todos esses pertences estavam organizadamente dispostos do lado da moça. E aí, a polícia não foi capaz de identificar nada relacionado a esses objetos, porque qualquer rótulo, qualquer indicativo de alguma marca, de alguma coisa, foi raspado. Qualquer informação que estaria nesses produtos, qualquer informação foi raspada. Bom, ao descobrir o corpo dessa mulher, então, a polícia faz um apelo, a polícia divulga, e pede, se alguém tiver alguma informação, vem falar com a gente. Algumas testemunhas então vão falar com a polícia e dão uma descrição da mulher. Ela tinha por volta de 1,64 m, ela tinha cabelos pretos, tinha olhos pequenos e arredondados. 3 dias depois do corpo ser achado, a polícia encontra algo que levanta as esperanças. No departamento de malas da estação ferroviária de Bergen, Bergen é a cidade onde fica esse vale, 2 malas são achadas. Em uma das malas, a polícia encontra óculos sem receita médica e impressões digitais, e essa impressão digital batia com a da mulher de Isdalen. Dentro das malas havia também perucas e dinheiro de diversos outros países. Tinha dinheiro da Alemanha, da Noruega, da Suíça, da Inglaterra. Tinha também escovas de cabelo, alguns cosméticos, tubos de creme, porém, assim como os itens que foram encontrados do lado do corpo da mulher, os itens dessa mala não tinham nenhuma identificação, não tinham rótulo, não tinha nenhuma informação, tudo foi retirado, tudo foi raspado. A polícia encontra apenas uma coisa que foi usada como pista. Bom, como eu falei, do lado do corpo da mulher foi achado um par de botas. Dentro dessas malas, a polícia encontra um comprovante de vendas e vai até a loja. Era a loja de sapatos de um homem chamado Oscar. Quem atendeu a polícia foi seu filho, o Rolf. Depois de conversar com o homem dessa loja e baseado também nas informações que algumas testemunhas deram, a polícia conseguiu descobrir
que essa mulher havia se hospedado em alguns hotéis da região. A última vez que ela foi vista foi no dia 23 de novembro, fazendo check-out em um hotel. Então a polícia vai até esse hotel. Os funcionários do hotel tinham uma lembrança distinta dessa mulher. Ela havia ficado no quarto 407, ela ficava a maior parte do tempo no seu quarto, ela parecia estar sempre em alerta, ela falava o inglês com sotaque carregado e ela também falava algumas coisas em alemão. Quando ela fez o check-out, ela pagou em dinheiro e pediu um táxi. Agora, o que aconteceu com ela desse dia 23 até o dia que ela foi achada lá no vale, ninguém sabe. Como eu falei então, a polícia descobriu que ela ficou em vários hotéis da região. Ela sempre usava um nome falso, ela sempre contava uma história falsa para as pessoas, ela dizia que era vendedora, dizia que era isso, que era aquilo. Só uma coisa que ela não mudava, ela sempre dizia que era da Bélgica. A polícia descobriu que ela ficou em pelo menos 8 hotéis ali na região. Não só em hotéis da Noruega, mas a polícia também descobriu que ela havia se hospedado em hotéis de outros países. Porém, apesar de todas essas informações que as pessoas, os funcionários do hotel deram sobre a mulher, nada disso conseguia explicar quem ela era, o que ela estava fazendo, e a pergunta o que aconteceu com essa mulher também não foi respondida. Uma coisa que ainda dava esperança para a polícia é o seguinte, eu não comentei, mas uma das coisas que foi achada lá na mala da mulher foi, eu ia falar um bilhete, mas eu acho que são 2 bilhetes. Esses bilhetes tinham alguns números e letras e a polícia então achou que aquilo se tratava de um código. Na tentativa de decifrar esse código, a polícia conseguiu, mas as informações ali não eram assim tão relevantes. A polícia entendeu que aqueles números e letras representavam os nomes de cidades e as datas que a mulher esteve em cada uma dessas cidades. Era como se fosse um registro de viagem. A polícia faz um retrato falado dessa mulher e envia para outros locais, para outras unidades de polícia, não só ali na cidade de Bergen, mas também para outras cidades, até para outros países. Porém, ninguém tem nenhuma informação sobre essa mulher, ninguém sabe de nada, nada. Bom, naturalmente uma autópsia é feita no corpo dela. A polícia encontra um hematoma do lado direito do pescoço, indicando que ela tomou algum golpe, ou então ela caiu, bateu aquela região e se machucou. A polícia descobre que ela não era mãe, ela nunca esteve grávida, ela não estava doente. Havia partículas de fumaça nos seus pulmões, indicando que ela estava viva quando foi queimada. E como eu mencionei antes, a polícia também encontrou rastros de gasolina ali perto do corpo dela, indicando que gasolina foi usada para queimar a moça. Bom, como ela foi queimada, havia uma alta concentração de monóxido de carbono em seu corpo. Isso sozinho já era o bastante para causar a morte dela. Porém, não foi só isso. A polícia encontrou de 50 a 70 comprimidos de um remédio para dormir dentro do organismo dela. Com isso, então, a polícia divulga que a causa da morte foi uma associação das duas coisas, o monóxido de carbono e essa overdose de remédios. A polícia inicialmente diz que um suicídio aconteceu. As pessoas não acreditaram muito nessa ideia devido às circunstâncias, que o corpo dela foi achado e tal, mas a polícia manteve essa afirmação e a polícia realizou um funeral para ela, com todos os rituais católicos. E aí a polícia então, a polícia e a igreja fizeram um funeral, a polícia bateu algumas fotos. Por quê? Vai que depois de algum tempo aparece alguém aí que conhecia a mulher, algum familiar, algum amigo, e aí então a polícia teria fotos, para mostrar, falar, a pessoa foi encontrada morta aqui, a gente fez o funeral, tá aqui as fotos. Partes de tecidos dessa mulher são retirados, então um pedaço do pulmão, um pedaço do coração, a mandíbula dela também é retirada e armazenada, e como nada novo relacionado ao caso surgiu, a polícia então deixou ele de lado. Acontece que há poucos anos, ali por volta de 2016, surge aí uma nova possibilidade para o caso. Como eu falei, pedaços de tecido dela, pedaços de órgãos foram guardados e a arcada dentária também. A arcada dentária dessa mulher era distinta,
pois 14 dos seus dentes estavam preenchidos e ela tinha dentes de ouro, ela tinha platinas nos dentes. Isso era bastante incomum para a faixa etária dela e também naquela época os dentistas da Noruega não estavam acostumados a fazer esse tipo de serviço. Análises então foram feitas e a polícia conseguiu traçar um perfil do DNA dela. Esse perfil de DNA indicou que ela provavelmente cresceu ou na Europa Central ou na Europa Ocidental e que posteriormente se mudou para o oeste, ou para a França ou para alguma região de língua francesa, porque ela foi alfabetizada na língua francesa. Bom, mas até hoje isso é tudo que sabemos sobre ela. Tem teorias? Tem teorias. Uma das teorias diz que ela provavelmente era uma espiã, porque, bom, pelas circunstâncias dela, pelo fato dela sempre ficar pingando de um hotel para o outro, dela nunca usar o nome verdadeiro, os itens pertencentes a ela foram achados sem rótulo, sem informação. O jeito que ela morreu também de uma forma muito estranha. Como eu falei, ela estava só com a parte da frente do corpo queimada, a parte de trás não. A polícia então levantou a possibilidade de que talvez ela morreu com a explosão de alguma bomba. E aí, por conta, da bomba ter explodido, ela foi jogada para trás e aí ela caiu na neve e aí só a região frontal foi queimada, por conta da explosão. Isso explicaria também a posição que os braços dela estavam. Como eu falei, os braços dela estavam na posição de boxeador. Isso é uma posição típica de quem vê um perigo iminente e coloca os braços na frente para se defender. Vale lembrar também que ela foi achada em 1970. Nesse ano, nós estamos dentro do contexto da Guerra Fria, aquele período histórico, disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Nessa época, havia muitos espiões. Então, essa questão de espionagem era comum. Então, não é uma possibilidade muito remota ela ser uma espiã. Mas, assim, isso é uma teoria, Não existem evidências para a gente falar, não é realmente ela era uma espiã, mas acaba sendo a teoria mais forte. O que você acha que aconteceu com a mulher de Stalin? Quem era a mulher de Stalin? Já conhecia esse caso? Qual foi sua reação a primeira vez que você ficou sabendo desse caso? Qual foi sua reação agora ao me ouvir falar sobre esse caso? Quero agradecer você que está aqui até o final desse vídeo. Coloca aí nos comentários o que você achou. Coloca nos comentários também uma outra coisa. Qualquer outra informação que você saiba relacionada a esse caso e que eu tenha omitido, pode colocar aí nos comentários, mesmo que você ache que é uma informação aleatória, pode colocar. Vamos manter viva a conversa sobre esse caso. Muito obrigado por você que está aqui, muito obrigado por você que está sempre acompanhando os vídeos. A gente fica por aqui e se vê no próximo caso.